É tudo sobre o amor, reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. Olá pessoal, bom dia neste dia frio e chuvoso de Curitiba. Não amanheceu chovendo, mas depois começou a chover, tá bem frio. Novamente tive um pássaro dentro do instituto, eu estava agora há pouco dando aula e ouvi uns barulhos estranhos, já pensamos que era um pássaro novamente, e a cozinha-escola do instituto tinha uma visitante. Dessa vez era uma rolinha, que já estava muito cansada, mas a rolinha tem as asas muito fortes, muito mais fortes do que a do pássaro que outro dia entrou lá dentro do instituto também, que eu contei para vocês a história. Então ela estava na cozinha e ela sabia o caminho. Essa rolinha era diferente do pássaro. Ela sabia onde tinha saídas, mas ela não conseguia passar. Ela não tinha técnica, ela não tinha o método, ela tinha viveca para saber o que fazer, mas ela não sabia como fazer. Ela ia nas partes das janelas que estavam meio abertas e tentava passar, mas ela não tinha a coordenação motora para passar daquelas janelinhas basculantes que ficam lá na parte de cima, assim. Então ela ia exatamente onde estava aberto, mas ela não conseguia passar. Então fica bem claro que às vezes a gente já entendeu e o intelecto já entendeu qual é o problema. A gente já entendeu onde que a gente está com dificuldade em servir, ou a gente já percebeu onde que a gente tem dificuldade em impor limites, onde que a gente é abusivo com a gente, onde que a gente é abusivo com o outro, onde que a gente não está sendo atendido nas nossas necessidades, onde a gente não está atendendo as necessidades como a gente poderia ser mais doador, né, do outro. Às vezes a gente é avarento, preguiçoso, às vezes a gente não faz, né, o que tem para ser feito. Então, às vezes a gente já entendeu, olhou para a janelinha, viu o problema, estou preso, quero passar, mas a gente não consegue, né, desempenhar e às vezes a gente procrastina as atividades que são mais importantes. E como é um desafio, né, para todos nós, a gente fazer o que tem para ser feito e não procrastinar. É um grande desafio. A gente também ter a sabedoria para entender não o que, mas como fazer. O que e o como são as perguntas mais importantes que a gente tem. Então, o que, ele vem pelo conhecimento, né? Às vezes é um conhecimento prático, às vezes é o autoconhecimento, é o conhecimento de si, são os conhecimentos emocionais, é o conhecimento de qual é o problema, o conhecimento da sombra. Mas aí depois vem um outro passo, que geralmente a gente se perde, porque a gente está sempre perdido nos porquês, né? É como se fosse assim, eu olho para a pombinha e eu penso, por que ela está aqui dentro? Por que ela entrou? Por que ela passou pela janela quando estava aberta ou pelo jardim de inverno? Por que a pombinha? E fico me perdendo nos porquês, que pouco importam. Por que a pomba entrou? Entrou pela janela, entrou porque quis, entrou porque queria roubar comida, entrou porque, né? O porquê não importa. E nós perdemos muito tempo da nossa vida com os porquês. Então a gente tem que dedicar mais ao quê? Qual é o problema, qual é a sombra, qual é o condicionamento, qual é a dificuldade, qual é a saída, qual é a janela que está aberta para eu sair. E a partir dali que eu entendo o quê, eu me dedico ao como. Como eu vou fazer isso? Como eu vou ter mais destreza para passar pela janelinha e sair? Como? Para quem eu vou pedir ajuda? Né? A pombinha, ela vai
né, pensando na nossa história real de hoje, a pombinha vai pedir ajuda, a pombinha vai emagrecer porque ela não passava pela ventarola, a pombinha vai fazer exercício físico para ter mais alongamento, a pombinha vai fazer as tarefas de casa terapêuticas dela, a pombinha vai conversar com quem tem que conversar e não ficar evitando as conversas difíceis. A pombinha não vai viver como se nada tivesse acontecendo, quando está acontecendo eu me faço de boba, parecendo que não está acontecendo nada e deixo o tempo resolver, mas tempo não resolve nada para ninguém. Então, a gente vai dedicar, a partir do momento que a gente entendeu o que, ao como. Como sair dessa prisão dentro da cozinha em que eu me coloquei. Claro que a entrega, a oração, ela vai fazer parte do processo, né? Porque aí eu ouvi a pombinha e fui de novo resgatar. Tive que conversar, como eu fiz com o pássaro, para a pombinha. Então, para a rolinha. E essa rolinha, eu tive que fazer mantra, porque ela estava muito assustada. E realmente as asas da rolinha são muito mais fortes do pássaro e elas abrem com muito mais força. Então o risco de eu machucá-la era maior, né? E dela me machucar também. Então me conectei com a rolinha, né? E expliquei para ela, né? Aquilo que é o que o autoconhecimento explica. E falei, olha, eu já tentei te pegar 3 vezes. Eu estou atrasada, eu preciso sair. Se você não me deixar te pegar, não colaborar, eu vou ter que te deixar aqui dentro da cozinha. E pode ser que você se machuque, pode ser que você morra. Então, novamente, eu pedi para que o bichinho se entregasse, para que eu pudesse pegá-lo. E, novamente, o bichinho se entregou. Então, eu conversei bem com a rolinha, peguei a rolinha. No primeiro momento ela resistiu, mas bem pouquinho, foi até menos do que o pássaro. Antes, quando eu chegava perto, ela batia as asas com muita força, foi muito difícil. Mas aí depois, quando eu me conectei com ela não bateu a asa com tanta força. E quando eu a peguei nas mãos, foi bem interessante, porque ela estava tão assustada que ela deu um suspiro. Ela respirou forte. Assim, foi interessante, porque eu nunca tinha visto pássaro suspirar. O meu cachorro suspira, a minha cachorra se chama Teobalda. A Teobalda suspira, eu falo que ela é um cão sistêmico, assim. Quando tá acontecendo alguma coisa, ela suspira. Outro dia teve uma discussão lá em casa, ela se machucou, começou a sangrar. É interessante, assim, sabe? Então, os animais, eles também têm um lado sistêmico como a gente, eles se conectam com a energia do ambiente, com o que está acontecendo. E nesse momento que ela suspirou, eu também fiquei aliviada, foi o meu alívio, eu falei, ai, ufa, consegui pegar ela e vou conseguir levar e eu vou poder ir para o meu compromisso. Então eu a peguei e foi tão bonito, porque eu tenho um São Francisco lá na frente do Instituto, que é uma fonte. Agora ela não está ligada, mas ela é uma fonte de água. Então eu fui lá, soltei, né, a rolinha, que não é exatamente uma pomba, né, mas não sei qual é a família. Eu a soltei, né, e a soltei em nome de São Francisco. Eu já tinha pego, né, vários pássaros na mão, mas eu nunca tinha pego uma rolinha. E foi interessante esse símbolo, né? Esse símbolo que a gente fala da paz, assim, né? Da rolinha ou da pomba em si. Claro que a gente sempre cuida com as pombas, as rolinhas eu não sei se carregam riscos para a nossa saúde respiratória, mas as pombas sim. Mas daí quando eu a soltei foi tão bonito, porque diferentemente do pássaro que ficou se recuperando, ela voou muito alto, ela ainda tinha muita força, ela ainda tinha muita fé. Ela ainda tinha muita fé para voar. E ela voou bem alto. E eu entreguei para São Francisco. Então, um beijo no coração de vocês. Que a gente voe muito alto. Que a gente voe muito alto. Que a gente tenha muita fé, muita entrega e muita viveca, muito discernimento. Para quando a gente entender o que, a gente poder entender como. Om Tat Sat Sarvam Brahmarpanamastu Harihi Om.